Oséias capítulo 13, meus irmãos, do verso 1 ao 16. 13. Nosso penúltimo capítulo do profeta Oséias. Se Deus permitir, domingo próximo, encerraremos aqui o primeiro livro do grupo dos profetas menores. Daí adentraremos Joel. Espero que os irmãos estejam lendo os outros profetas. Alguns livros são bem curtos, outros um pouco mais longos, mas na grande maioria, comparado com os profetas maiores ou com o Novo Testamento, são bem menores. E nunca esqueça, Oséias diz aqui que o povo dele estava perecendo porque não tinha conhecimento. Era negado o conhecimento. Nós falamos aqui, na quarta-feira, na guerra espiritual, de que Paulo deixa claro que um dos equipamentos imprescindíveis na armadura é o escudo. E nós entendemos que o escudo ali é a palavra, é o conhecimento de Deus, do qual vai nos dar a verdadeira confiança para suportar os dados inflamados do diabo. Aqui para o nosso texto, do verso 1 ao 16, nós vamos ver como o título diz aí, que o Reino do Norte, representado aqui por Efraim e por Samaria, cidade, a capital de Efraim, e Efraim como sendo a principal cidade, né, das 10 tribos que compunha o Reino do Norte, vai ser declarada culpada. Declarada culpada. E o verso 16 é um dos versos mais duros que a Bíblia registra aqui, do que o Império Assírio, sobre o comando de Deus, sobre a ordem de Deus, a soberania de Deus, vai agir dessa maneira como está descrito no verso 16. Que é um discurso, meus irmãos, como eu costumo dizer aqui para os irmãos, tanto quando eu estou pregando, quando eu estou sentado conversando com alguns irmãos, que é um discurso que não é fácil de se ouvir, e se não é fácil de se ouvir, também não é fácil de se pregar. Mas fato é que está aqui nas Escrituras e temos que pregar isso. Esse atributo de Deus, a sua ira, a sua vingança, que Ele não vai deixar essa doutrina, né, da graça barata, do universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo, que na verdade não existe inferno. Meus irmãos, se nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, ou seja, tudo que nós precisamos saber, ela traz para a gente com perfeição. E se isso aqui, que nós estamos estudando há alguns meses, a profecia dada a Oséias, que aconteceu em um tempo, em um espaço, se isso aqui de fato é verdade, meus irmãos, então não é absurdo acreditar quando a Bíblia diz que o inferno existe. E vai para lá todos aqueles que viveram uma vida em rebeldia com o Senhor. É a palavra que vai estar associada no verso 16, a culpabilidade desse povo que dizia adorar a Deus. Eles são culpados por serem rebeldes. Então eu queria ler o texto com os irmãos, que os irmãos prestem atenção nesse texto. E eu vou dar uma dica para os irmãos aqui. O texto ele vai estar sempre passeando pelo tempo. Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. Querendo nos dizer que a condenação, o juízo de culpado de Deus, não é baseado em um sentimentalismo de Deus, porque ele se sente simplesmente ofendido. Mas é exatamente pelas práticas registradas no passado, no presente, que garante esse futuro de juízo, de condenação do Senhor. Mas, pastor, tudo isso que tu está dizendo não condiz com o tema principal, a superabundante graça. Faz sentido, irmãos. Faz sentido. Porque se você está comigo aqui desde o primeiro sermão,
que foi a introdução, a gente percebeu que por mais que o discurso de Deus aqui pela boca do profeta fosse um discurso duro, sempre tinha uma palavra de graça, de favor. O livro de Osés não vai terminar com a condenação, com a aniquilação desse povo. Mas vai terminar, se você olhar aí, no capítulo 14, de um chamado ao arrependimento. De um chamado ao arrependimento, meus irmãos. E isso sim mostra como o Senhor é gracioso. Então vamos ler o texto. Depois eu mostro a divisão para os irmãos aí do texto. E perceba que ele começa falando do passado. Depois ele adentra o presente, verso 2. Depois ele fala do futuro, verso 3. Isso vai ser por todo o capítulo. Vê se você consegue enxergar quando ele está falando, apontando para o passado, apontando para o presente, apontando para o futuro. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora, peca cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo seu conceito, todos obras de artífices, e dizem, ofereçam sacrifício a eles, chegam até a beijar esses bezerros. Por isso, serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus, além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram. E uma vez farto, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão os devorarei ali mesmo, como animal selvagem os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais vocês disse, dei-me um rei e príncipes. Eu lhes dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntos ao seu pecado, está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento do leste, vento do Senhor subindo do deserto. Ele secará a sua nascente, ele estancará a sua fonte, ele secará, saqueará o tesouro de todas as suas preciosidades. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, o entendimento nesse texto. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, abre as nossas mentes para as verdades contidas aqui, que elas tenham relação com as nossas vidas, que venha impactar os nossos corações, que venha causar mudança em nós, que haja salvação no meio do teu povo, que haja restauração no meio do teu povo, que haja arrependimento, Senhor, que nós te pedimos. Abençoa esse tempo, guarda a nossa mente, Senhor, que não deixe ela vagar por outro lugar a não ser
pelo entendimento, pelo discernimento da tua palavra nessa noite. Coloca em nossos corações gratidão, Senhor, por tamanho privilégio de ter uma igreja onde cantamos a tua palavra, onde oramos a tua palavra, onde expomos a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco, hoje e sempre. Amém. Como é que eu divido esse texto, meus irmãos? Versos de 1 a 3, a culpa de Efraim. Verso 4 a 8, a ingratidão de Efraim. Verso 9 a 14, a autoconfiança de Efraim. E 15 e 16, a condenação de Efraim. Efraim representando aí a principal cidade do Reino do Norte. E como eu disse para os irmãos, quando chega no verso 16, aparece Samaria, que é a capital de Efraim. E olha que interessante. Esse penúltimo capítulo é como se Deus estivesse dizendo: vocês estão sendo condenados. Vocês vão receber o castigo devido à vida de vocês. Mas o texto começa do verso 1 até o verso 3, mostrando a culpa de Efraim, fazendo ela olhar para o passado e fazendo ela olhar para o seu presente. E também para o futuro. Meus irmãos, nós temos que considerar isso daqui como um Deus de fato, para nós aqui hoje, nos alertando que pecado não arrependido é pecado que deixa o não arrependido culpado. E o culpado não arrependido, ele tem das mãos de Deus o castigo, o juízo. E o verso 3 mostra isso. Mas olha como é que ele começa, falando do passado. Ele diz: Efraim, antes, porque a ideia, quando Efraim falava, a ideia é de olhar para o passado. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltada em Israel. Quando foi isso? Quando foi isso? Alguns comentaristas acreditam que quando o profeta está falando isso aqui, está querendo que eles lembrem o período áureo de santidade, de confiança, de dependência deles de Deus. Alguns acreditam que quando ele fala isso, está querendo fazer lembrados de Josué. Josué que venceu várias batalhas. Josué que foi o continuador na liderança do povo e que fazia o povo realmente confiar em Deus, depender de Deus. E nessa época, quando você lê Reis, alguns acreditam que era Josué, outros acreditam que era no período de Jeroboão, especificamente, onde de fato ele trouxe alguns benefícios influenciado por essa geração que era influenciada por Josué. E eles eram temidos. Quando falavam, diziam: quem é esse povo que está falando isso? É o povo daquele Deus que fez isso, aquilo outro. Então Deus está dizendo, tipo lembrando eles: olha, quem vocês eram? A que ponto vocês chegaram? Era o Senhor trazendo um passado e dizendo assim: quando vocês confiavam em mim, vocês causavam temor. Vocês, de fato, influenciavam aqueles que estavam à volta de vocês. Mas o contexto que a gente vem falando deles aqui, desse povo, nesse período, é que eles se deixaram influenciar pelo paganismo, por outros deuses, como principal, Baal. E é exatamente isso que o Senhor vai colocar a culpa deles. Quando é que eles começaram a deixar de ser temidos? Quando é que eles passaram a deixar de ter a sua voz, que quando falava, as pessoas tremiam?
Temiam, como diz o texto aqui, quando Efraim falava, havia tremor. Era exaltada, Israel era exaltado. As pessoas temiam. Aí ele diz: mas vocês se tornaram culpados. Por causa de quem? Por causa de Baal. De Baal. Vocês colocaram outro Deus no lugar que era meu. E o que é que acontece com eles? O Senhor diz: morreu. Morte aqui não é morte física, é morte espiritual. Eles morreram. Eles não tinham mais voz ativa. Eles não influenciavam mais. Foram totalmente corrompidos pelo mundo, da qual Baal era o Deus principal. Lembra? Em outros sermões, eles prosperavam, eles tinham a sua lavoura abençoada e todos os recursos adquiridos. Eles pegaram aquele ambiente que Deus determinou para ser adorado e eles usavam esse ambiente para agradecer a outros deuses, em especial a Baal. Lembra? Eles faziam do culto a Deus o culto a Baal, que afronta a Deus. E o maior mal que eles causavam a eles era a sua morte espiritual, era a sua frieza para com Deus verdadeiro. Todas as vezes que nós não priorizamos, nós não colocamos Deus entronizado em nossas vidas, nós vamos estar colocando outra coisa. E isso vai afetar drasticamente a nossa vida espiritual. Por isso que muitos cristãos, à semelhança desses aqui, entram em conflito. E começam a dizer: eu acho que eu não sou crente, porque eu faço isso, eu não consigo vencer isso aqui. E às vezes ele é crente. E ele está passando, usando linguagem aqui da batalha espiritual, sendo atingido por muitas setas inflamadas, para confundir a sua mente e fazer dele uma vergonha. O que isso aqui registra e diz é, muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nos ambientes que nós participamos. Nós não temos mais peso. Chega nos ambientes, as pessoas continuam falando as suas depravações, fazendo o que o mundo sabe fazer de pior e não respeitam mais a presença de um cristão. Provavelmente porque esse cristão se afastou de Deus e não tem mais influência, ele está morto espiritualmente, como diz o texto aqui. Agora, ele diz no presente, pecam cada vez mais. Tem um texto no Novo Testamento que diz: aquele que for se santificar, se santifique. Aquele que se suje mais ainda. Um pecado leva a outro pecado. E aí o Senhor está dizendo: vocês perderam o passado de comunhão comigo, colocaram outro Deus no meu lugar, morreram espiritualmente, vocês não têm força, e a única coisa que vocês sabem fazer agora é pecar, pecar, pecar e pecar. Pecar cada vez mais. Aí aqui os irmãos precisam lembrar que tipo de pecado eles cometiam. Prostituição, lascívia, assassinato, sacrifícios humanos. Ele vai lembrar isso aqui. O povo de Deus fazia, meus irmãos. O povo de Deus fazia. Se o ímpio, ele está morto nos seus delitos e pecados, está totalmente depravado, um crente morto espiritual faz coisas iguais ou até pior. Olha que impressionante, meus irmãos. Um crente morto espiritualmente, ele faz coisas iguais ou pior do que um ímpio. Meus irmãos. E ele diz: e por vocês pecarem, 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 vocês pegam a prata, e o texto diz que fazem imagens de fundição. Ídolos, isso aqui é muito atual, meus irmãos. Ídolos segundo o seu conceito. Ou seja, faz o Deus que vocês querem. Na verdade, o Deus Baal
só incentivava eles a produzir o Deus que eles querem. Meus irmãos, esse é o papel de Satanás. Satanás, ele não quer, a priori, que você o adore. Ele quer que você crie um Deus para você adorar. Você conceitue um Deus para você adorar. Um Deus do jeito que você quer. E é ele que vai estar por trás disso, porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso. Quando você adora imagem, o que está por trás é demônio. Você está adorando a demônio. Então o que Satanás faz é só aguçar aquilo que normalmente um indivíduo tem o desejo. Ele só faz dar um empurrãozinho. O texto diz que eles pegavam a prata, e provavelmente a prata nesse período era mais valiosa do que o ouro, e levava para um artífice para ele fazer uma imagem para que ele pudesse adorar. Olha onde é que o povo começou a cair. Na idolatria. E através da idolatria, eles caíram no pecado da depravação, da fornicação, da prostituição. Mas olha o que o texto está dizendo. Pecam cada vez mais, ao ponto de ficar sem entendimento, pegar a prata, mandar fazer uma imagem para adorar, segundo o seu conceito, todas as obras de artífices, e dizem, ofereçam sacrifício a eles. Essa palavrinha, eles, que está traduzida aqui na minha Bíblia como eles, a palavra no original, no hebraico, é Adam. Adam, que dá a ideia de humanidade. Em algumas outras versões vai trazer do que eles faziam aqui, na verdade, eram levar os seus filhos e imolá-los, dar os seus filhos no altar. Sacrificar gente. Olha que ponto chegou. Sacrificar gente no altar. E diz, e chegavam até a beijar esses bezerros feito por mãos humanas. A ideia de beijar esses ídolos era um costume. Quando a gente lê Reis, a gente vê esses episódios, 1ª e 2ª Reis, de quando chegavam para adoração a esses deuses, era comum beijá-los, que era uma ideia de devoção, era uma ideia de adoração, era uma ideia de conciliação. Olha a que ponto esse povo chegou. Então, do verso 1 ao 2, a gente vê a obstinação desse povo, a idolatria desse povo, a morte espiritual desse povo, sacrifícios humanos desse povo, a consideração a esses deuses que eles mesmos construíam segundo os seus desejos, conceitos. Mas o Senhor vai dizer agora no verso 3, apontando para o futuro, aí vem a expressão, por isso, aí vai dizer o que é que vai acontecer com eles. Por isso que, por vocês se dobrarem diante de outro Deus, por vocês idolatrarem esse Deus, por vocês sacrificarem a esse Deus, seja alimentos, sejam pessoas, por vocês se dedicarem à devoção, à adoração a esses deuses, por isso, aí ele vai usar aqui algumas figuras para dizer qual vai ser o juízo. Olha aí, ó, verso 3. 1, 2, 3, 4 figuras. Por isso, serão, apontando para o futuro, como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira e como fumaça que sai por uma janela. O que é que tudo isso quer dizer, meus irmãos? O que é que tudo isso quer dizer? Névoa. Os irmãos aqui sabem o que é névoa. Os irmãos aqui sabem o que é orvalho. Os irmãos sabem o que é palha. E sabem o que é fumaça. O que é que o Senhor está querendo dizer? Que juízo é esse?
Em uma palavra, inutilidade. Tente pegar a névoa. Tente pegar o orvalho. Tente pegar a palha quando o vento dá nela. Tente pegar a fumaça. Se você consegue colocar ela dentro, segurar, ter, não perder. É inútil. É o que o Senhor está dizendo. Vocês vão se tornar inúteis. Assim como esses deuses são inúteis. Isaías, quando escreve, fala muito, Isaías, que é sobre idolatria, sobre construir imagens, ele diz, o indivíduo vai lá na selva, lá, pega uma árvore, derruba, aí corta a lenha, uma parte para fazer o fogo para comer a comida, a outra parte ele faz lá um deus e coloca e adora. Aí tem olho, tem boca, não fala, não faz nada. É inútil, é inútil. O Senhor está dizendo, Efraim, a penalidade de vocês vai ser a penalidade desses deuses que vocês fazem com as mãos de vocês. Vocês não vão servir para nada. Eu não mais usarei vocês. Vocês vão desaparecer. E o desaparecer aqui não é ser aniquilado, não. O desaparecer aqui está associado à etnia, né, desse pessoal aqui. O Reino do Norte. Eles vão ser aniquilados. Não vai existir mais. E, de fato, a gente sabe que isso aconteceu. Está aqui o Senhor dizendo para eles, vocês vão passar. Quando a gente acorda de manhã, eu me lembro uma vez que nós fomos para a Serra de Guaramiranga, e aí nós acordamos de manhã para ver a neblina, o orvalho. E nós vimos. Mas daqui a pouco, quando o sol apareceu, sumiu, desapareceu. Não teve como a gente pegar um pouquinho e trazer para cá, para Fortaleza, e deixar lá na nossa casa e acordar de manhã e dizer, agora vamos soltar a neblina, vamos soltar o orvalho. Não teve como. Ele desapareceu. Não, aquele desapareceu, não existe mais. O Senhor está dizendo para eles. Quem diria, né? Vocês um povo tão temido. Vocês um povo que causava influência. As pessoas sabiam, vocês eram famosos, Israel. Na representação de Efraim e Samaria. Vocês eram famosos. As pessoas, quando ouviam o nome de vocês, elas temiam. Vocês vão desaparecer, assim como os deuses de vocês. Vocês serão considerados inúteis. Não mais usarei vocês. Então, a aplicação aqui, meus irmãos, individualizando tudo, quando uma pessoa ou uma nação deixa de reconhecer Deus como Ele verdadeiramente é, não pode haver continuação de vida física. Pode até haver, melhor dizendo. Mas a vida espiritual, ela se apaga, é inútil. Por isso que, às vezes, você que é cristão, está dentro de uma igreja, e às vezes você se sente excluído, porque as pessoas olham para você, não te pedem para orar, não te pedem para fazer alguma coisa na igreja, não consegue ver um dom em você. Aí você às vezes acha que isso é porque a igreja ela é preconceituosa. Às vezes é porque você está morto espiritualmente e isso coloca você como um inútil. As pessoas não conseguem ver espiritualidade em você. Não conseguem ver algo que vem influenciar, edificar outras pessoas. Isso pode estar acontecendo com você. E a causa pode ser essa. Você está construindo deuses para você. De repente é o seu trabalho. De repente é uma posição que você quer alcançar. E você todos os dias só pensa nisso. E você não considera o que Deus quer. Você cria um Deus ao seu pensamento, ao seu conceito, e está vivendo um cristianismo assim faz tempo, aí fica frio, está morto e não se percebe. Talvez hoje Deus esteja te dizendo, você quer continuar nessa vida de inutilidade? Talvez seja isso. Que era o que estava acontecendo com esse povo. Então as consequências são inevitáveis. O passo é esse. Esqueceu de Deus, automaticamente você está colocando outro Deus para adorar. Você vai continuar pecando. E o juízo sobre você é ser considerado inútil. Não serve. Você será considerado como uma névoa da manhã.
que mal o sol aparece e vai embora. O orvalho da madrugada, do mesmo jeito, como a palha que o vento leva. Algo tão leve leva você. Como fumaça que sai pela janela. Aí Deus os faz olhar para o passado. Veja, passado, presente, futuro. Agora, verso 4, nosso segundo ponto, a ingratidão de Efraim. E o Senhor os faz olhar para o passado e vai citar um episódio que ele já citou no capítulo anterior, no capítulo 12, verso 9. A mesma fraseologia. Ele diz, mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Olha isso, não é a mesma coisa que ele disse no verso 9 do capítulo 12. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Aí lembra quando eu falei nesse texto, quando ele diz, mas eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Que dá a ideia de um Deus soberano, um Deus que controla tudo. E seu Deus, Salvador. A representação de um Deus que é soberano e um Deus que é Salvador. E ele vai dizer isso mais na frente. Eu sou isso mesmo. Não tem ninguém que salve, só eu. Faz eles olhar para o passado de novo. Fez no começo, olha, quem eram vocês? Agora, eu estava com vocês. E aí ele traz essa ideia que é um dos maiores milagres já registrado nas Escrituras. A saída do povo da escravidão do Egito. E a proteção de Deus durante 40 anos no deserto. Não deixou roupa estragar, não deixou faltar comida, não deixou faltar água. Deu todos os oráculos necessários para eles. Era Deus que estava lá. Mas eu sou o seu Salvador, desde a terra do Egito. Portanto, com essa verdade em mente, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Olha o que isso aqui não deixa de ser uma palavra de graça, meus irmãos. Em meio a um povo que Deus disse, vocês são inúteis. Vocês vão receber a penalidade da culpa de vocês. Mas eu não deixei de ser um Deus misericordioso. Deus mostra a face de um Deus irado, mas também mostra a sua face de um Deus que foi um Deus salvador, um Deus provedor, um Deus soberano, um Deus que cuidou, um Deus que sustentou, um Deus que livrou. Um Deus que se mostrou para eles e disse, o verdadeiro conhecimento é esse aqui, não vá por outros caminhos. A ênfase aqui é essa. Vocês procuraram outros caminhos, enquanto eu sempre disse o que era melhor para vocês. Enquanto eu sempre fiz o que era melhor para vocês. Vocês demonstraram ser ingratos. Ele diz, olha a ênfase, verso 5, conheci no deserto, em uma terra seca. Lembram? Eu tirei vocês da escravidão e levei vocês no deserto, uma terra seca. Que precisaria haver um milagre ali. E eu fui o milagre. Eu sustentei vocês. Eu alimentei vocês. Eu dei tudo o que vocês necessitavam para sobreviver. Eu fui conforto e fui consolo para vocês. Eu fui a nuvem, eu fui a coluna de fogo. Eu estava ali. Aí ele diz, o que foi que ele fez? Dei comida a vocês. Quando tinha comida, eles se fartaram. E uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso, mais uma vez ele diz, se esqueceram de mim. Amaram mais as bênçãos do que o Deus da bênção. Valorizaram muito mais o poder miraculoso de Deus
de resolver os seus problemas ali existenciais, no tempo e no espaço, do que o próprio Deus atemporal. Parece a palavra coração aqui. Olha, meus irmãos, mais uma vez aqui, o texto fica muito claro para nós aqui, que a idolatria e a ganância, a avareza, sempre foram problemas. Sempre foram os problemas aonde Deus sempre teve que agir com um juízo devastador. Não tem como, é um casamento. Trocar Deus por outro Deus vai levar você a ter um coração cada vez mais ganancioso, em todos os sentidos. E assim como ele disse no verso 3, ele trouxe uma condenação para aqueles que, de fato, se colocaram para adorar outro Deus. Agora ele traz uma sentença de juízo para aqueles que, além de trocar ele por outro Deus, foram ingratos pelos benefícios que o Senhor propôs para cada um deles. Nós temos a mente curta. Muitos de nós hoje, você que está aqui, está triste, angustiado, por coisas que você acha que precisa, que deve ter. Aí você esquece do passado, de coisas que o Senhor deu a você, muitas das vezes aquilo que você de fato necessitava, queria, desejava, e outras que você nem pensava, mas Deus, como é Deus, e sabe que você precisaria, antes mesmo de você abrir a boca para pedir, Ele fez. Aí você se esquece hoje e vive uma vida em função de um coração ganancioso e de um coração ganancioso que já caiu na idolatria. E muitas vezes a idolatria, o Deus que você está adorando, é esse plano, esse propósito, esse projeto, esse desejo que você projetou e coloca como divino, coloca como sendo Deus querendo para você. Que é o que a gente mais faz. As pessoas confundem muito fé com pensamento positivo. Tenha fé que Deus vai lhe dar isso. Quando você escuta isso e você é crente, você tem que entender assim, tenha fé, tenha conhecimento e confiança. Conhecimento nessa situação do que é que Deus quer para você, não simplesmente você pensar, eu quero isso e eu vou ter esse pensamento positivo. E normalmente quem pensa positivo é porque há muito tempo deixou de adorar o Deus verdadeiro, está adorando o Deus que é o conceito que você quer e que você deseja. E aí o seu coração vai ser um coração mal agradecido, porque você não vai lembrar do que Deus já fez por você. E por não lembrar o que Deus fez no passado por você, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo no presente. E aí o juízo é grande. Não é ser simplesmente considerado inútil. Agora o inútil vai sofrer na pele. E olhe como o texto é duro. Portanto, verso 7. Serei para eles como um leão. Ele já havia falado isso no capítulo 5, verso 14. Como um leão. Mas ele vai trazer mais figuras aqui de animais. Como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Algumas traduções vai dizer o coração. Eu vou atacar o alvo do seu ser, a sua arrogância, a sua ganância, a sua insensibilidade. Eu vou rasgar isso daí. Ele diz, como leão eu os devorarei ali mesmo, como animal selvagem os farei em pedaços. Aqui a gente sabe, só lembrando os irmãos, que isso aqui é a representação da Assíria quando chegar. Se você for ler Daniel,
profeta Daniel, vai aparecer. E ali também é uma referência à Síria. Vai aparecer esses animais aqui furiosos. E é interessante o que cada animal desse está querendo dizer. Quando eles escutam isso aqui, o que o Senhor quer é a didática de Deus, sempre foi essa. É que a sua verdade seja entendida. Quando ele diz assim, ó, por você ter um coração orgulhoso, e esse coração orgulhoso, coração ingrato, de não valorizar, ser grato a Deus pelo sustento no deserto que o Senhor deu, pela comida, né, o que a gente viu aqui a partir do verso 6. O Senhor vai usar esses animais. Quando ele diz, o leão, a minha percepção é que o Senhor está dizendo assim, o que é que o leão faz? Ataca. Eu vou atacar vocês. Atacar. Aqui todo mundo já deve ter visto. Alguma reportagem, algum documentário, como é que um leão ataca a sua presa. É Deus dizendo como é que a Síria vai ser para eles. A Síria, instrumento de Deus, vai ser um leão, vai atacar eles. E todos os projetos deles. Emprego, dinheiro, propriedade, tudo vai ser atacado pelo rei da Síria. Tudo aquilo que eles consideravam como a raiz da vida deles. O fim da vida deles. Leão atacar. E aí vem como um leopardo. Leopardo, meus irmãos, é a ideia de rápido. Rápido. Quando você vê como é que um leopardo ataca a sua presa, ele dá um bote certeiro. E ele tem uma estratégia. Como o texto diz aqui, ó, ele fica espreitando. A ideia de espreitar aí é ficar de tocaia. Ele fica olhando. Recentemente eu vi exatamente isso. Um leopardo, ele olhando, aí ele fica ali, e a pessoa que estava narrando, diz assim, ó, ele está de tocaia, observando a presa dele. E na hora que a presa ficar despercebida e ele entender que está na hora de atacar, dificilmente ele erra o ataque dele. Quando ele decide ir, ele concretiza. E sendo Deus falando, é perfeito. A Síria vai atacá-los, mas antes de atacá-los, está estudando eles. Está, como diz o texto aqui, em tocaia no caminho, ele está olhando. E olha que interessante, a Síria, onde eles buscavam ajuda. Ora a Síria, ora o Egito. Vai ser o instrumento de Deus para atacá-los. E atacá-los de forma rápida. Vão destruí-los. Essa é a sequência que vai dizer assim, ó, como ursa roubada dos seus filhotes, atacarei. Como ursa. Se colocasse só como ursa, já é um negócio complicado, né, irmãos? Mas ele coloca aqui um agravante. Leão atacando, leopardo espreitando, para dar um golpe certeiro, e ursa. E quando ele diz assim, ursa, e agrega isso, roubada dos seus filhotes, ele está dizendo assim, ó, e vai ser um ataque furioso. Furioso. Qualquer animal que estiver com seus filhotes perto de si, e alguém for tentar tirar, pense, e às vezes não é usada essa expressão para as mães. Uma mãe, ela faz qualquer coisa para salvar a sua cria. Não é verdade? Na maior parte dos casos. Hoje é porque o mundo já está tão... que tem mãe que está jogando o filho pela janela. Mas antigamente as mães, entendeu? Se visse o filho cair da janela, ela ia correr as escadas tudinho e ficar esperando para segurar, mesmo sabendo que vai morrer ela e o menino. Aí o texto diz que esse ataque, um ataque rápido, vai ser um ataque furioso, quando ele diz, como uma ursa roubada dos seus filhotes. Pense na fúria que ela está. E aí ele traz de volta. Como leão, os devorarei ali mesmo. E alguns comentaristas dizem que como animal. Aí tem mais outro animal que ele não denomina aí. Então seriam 4 animais aqui. O leão, o leopardo, a ursa e mais um animal feroz.
que vai terminar o serviço e diz que esse animal é selvagem e vai fazê-los em pedaços. Então, olhe como esse texto é um texto violento para quem tem um coração orgulhoso e ingrato. Vai ser despedaçado, vai ser devorado, vai ser rasgado. É isso. Rasgado, devorado e colocado em pedaços. Aí vem o verso de 9 a 13, que coloca a responsabilidade toda sobre Israel. Na minha versão vai dizer assim: a sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Na NVI vai dizer assim: você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. É o cúmulo da ingratidão. A NTLH é a que é a mais pesada na tradução. Ela diz assim: povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Essa é a ideia do texto. Não há contradição. Junta tudo. Vou ler essas três versões juntas. A NAA, a NVI, a NTLH. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Você foi destruída, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Palavra de Deus, meus irmãos. Palavra de Deus. E aí Deus vai usar de algumas ironias aqui. Onde é que Israel aqui, Reino do Norte, caracterizado por Efraim e por Samaria, colocava a sua confiança? Olha aí, ó. Onde está agora o seu rei para que o salve? Vocês não pediam tanto um rei? Não me quiseram mais como rei? Queriam um rei de carne e osso, como as nações vizinhas tinham? E onde é que eles estão agora para salvar vocês? Em todas as suas cidades. E os seus juízes, dos quais você disse: dei-me um rei e príncipe. Pois fique sabendo, eu lhe dei um rei como vocês quiseram, mas eu dei na minha ira. Aí lembra de Saul? Não era da vontade de Deus. Mas ele vai dizer: e os tirei de você no meu furor. Aí verso 12 e verso 13, olha o que é que o Senhor diz aqui desse povo. E no verso 9, a palavra ruína, na minha versão que aparece, ela está associada, meus irmãos, ela aparece, essa palavra, em dois eventos. No dilúvio e em Sodoma e Gomorra. Que é a ideia de destruição, de juízo de Deus. Então, quando eles escutam essa palavra, e essa palavra ruína, a forma dela falar no hebraico, ela produz estalos, como algo quebrando. Então, quando eles escutam isso, eles entendem, ouvindo, o que é que isso significa, e quando eles ouvem essa palavra, automaticamente eles associam com Sodoma e Gomorra e com o dilúvio, que foi um juízo de Deus por um povo rebelde, um povo que abandonou o Senhor. Aí ele diz, ó: por que eu vou fazer isso com vocês? Porque Efraim, a iniquidade de vocês, o pecado de vocês, de idolatria, de orgulho, de depravação, está atado em vocês. Atado. Alguém já viu um jogador quando coloca a atadura no pé e enrola? A imagem é essa. Eles estavam totalmente envolvidos. Estavam colados nele, as iniquidades deles. Eles não se arrependiam, meus irmãos. E não só isso. O texto diz: o seu pecado está armazenado. Pense como era muito pecado não arrependido. Armazenado, pense numa caixa. Pense num armazém. E o que é mais impressionante, ele diz agora.
A que ponto o coração do indivíduo pode chegar? Ele diz assim, ó, as dores de parto virão. Dores de parto faz lembrar o juízo de Deus, né? Lá de Mateus capítulo 24, nos evangelhos. Será com as dores de parto. Quer dizer, muita dor, muita destruição, muita confusão. Mas o texto diz, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer. Ou seja, tempo de se arrepender. Mas não vão se arrepender. A Síria vai chegar como um leão, como um leopardo, como uma ursa, enfurecida. Mas mesmo assim, Deus está dizendo que eles não vão se arrepender. Meus irmãos, para que esse texto está aqui? Para dizer que a gente tem que ter cuidado com o coração endurecido. E Hebreus traz isso. Não deixais endurecer o vosso coração. Aqui quebra aquele ditado que diz assim, se o indivíduo não vier pelo amor, ele vem pela dor, coisa nenhuma. Se o coração dele estiver endurecido, ele pode estar nas piores dificuldades. Deus pode estar batendo nele, usando Satanás, aqui como no caso, na representação do rei da Síria. Se Deus não agir no coração, meus irmãos, o indivíduo ele não se quebranta, não tem dor que faça ele voltar. O texto está dizendo aqui, ó, as dores de parto virão, mas ele é um filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não está no lugar para onde deveria vir ao mundo, ele não nasce, ou seja, ele não se arrepende, ele não vira uma nova criatura. O coração dele, o que é que tem que fazer? É clamar a Deus, buscar arrependimento. A gente não tem, na ótica da responsabilidade humana, a gente não tem que sentir alguma coisa para dizer, é Deus me puxando para me arrepender. O simples fato de ouvir a palavra, e essa palavra dizer que você está em pecado. E qual é o pecado aqui? Da idolatria, do orgulho, da arrogância, da soberba. Você tem que avaliar, eu estou assim. Mas o texto está me dizendo que se eu não recorrer a Deus, o que virá sobre mim, pelo menos nesse texto, 2 juízos até aqui. De inutilidade e, de fato, de aprisionamento, de escravidão, literal. E quando o Senhor diz isso, aí aparece o verso que eu acredito ser o verso, a superabundante graça de Deus. Um verso que a parte dele, Paulo usa lá em Coríntios. Eu os remirei do poder do inferno. Eu os resgatarei da morte. Onde está a morte as suas pragas? Onde está o inferno a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Meus irmãos, esse texto aqui, eu acredito que é Deus dizendo assim, vocês vão apanhar. Vocês serão aniquilados como nação nesse tempo. Vocês não existirão mais como o reino do norte. Samaria vai acabar, Efraim vai acabar como cidade, como país, como império, assim querer você pensar. Vai acabar. Eu não vou interferir nisso. A minha mão vai descer sobre vocês. O que eu disse vai acontecer. Eu vou vir como leão, vou vir como leopardo, eu vou vir como uma ursa que perdeu os seus filhos, ou melhor dizendo, que teve roubado os seus filhos. Mas eu quero deixar uma palavra de que no final, muitos vão perecer, muitos vão morrer. O último verso vai dizer, a Síria vai chegar e vai, isso quando você lê 1ª e 2ª Reis, está lá, os episódios, onde houve um massacre. Era Deus fazendo. Assim como Abacuque, os caldeus, era Deus fazendo. Mas ele está dizendo aqui, ó, eu já venci a morte. No final, eu vou ressuscitar. Aí a minha impressão é essa, tem muito crente que poderia viver mais tempo nesse mundo, mesmo ele caído. Mas como ele vive uma vida de inutilidade, como ele vive uma vida de arrogância, soberba e ingratidão, aí Deus manda a Síria lhe pegar. Às vezes a Síria é um acidente de carro, às vezes a Síria é um câncer, às vezes a Síria é um infarto, às vezes a Síria é um lugar, um país
que Deus traz condenação para cima de um povo, justamente por causa da sua infidelidade. E aí, muitas vezes, tudo isso que eu citei aqui, a morte vem a você. Mas o Senhor deixa essa palavra. Eu vou ressuscitar você, porque a morte não tem poder. Mas aqui agora, no presente, a minha compaixão não vai agir. Os meus olhos estarão fechados. Está vendo, meus irmãos? Se a gente, de fato, entende isso aqui como palavra de Deus, quando alguém pede para a gente orar por alguma pessoa, Deus vai dar o discernimento. Não ore, não. Isso aí é castigo meu. Mas isso não é para que você se sinta um maioral. É para que você pense que isso pode acontecer com você. Deus pode lhe castigar pela vida de inutilidade que você está vivendo e pelo um coração tão ingrato como o seu. Aqui era para estar lotado de crente. Crente vindo à igreja, louvando a Deus pela saúde, pela salvação. Mas não. Muitos dos crentes que não conseguem perseverar no ato da comunhão, no público com os irmãos, eu não tenho medo de dizer. Ou está num ou está no outro. Ou está na inutilidade e vai chegar uma hora que você vai cair. Ou está numa vida de adoração ativista, com o coração completamente ingrato, insensível à ação de Deus no passado, no presente e nas promessas de Deus para o futuro. Aí, nesse caso, as promessas de Deus no futuro não vão ser promessas boas. Olha como é que o texto vai terminar. Vai tocar no presente deles, apontando para o futuro, aquilo que eles achavam que era o sentido da vida deles. Olha aí, meus irmãos. Ainda que Efraim dê frutos entre seus irmãos, virá, olha aí, ó, ele vai falar o que ele já tinha dito antes. Virá um vento do leste, vento do Senhor, subindo no deserto. Se você for lá para o capítulo 12, olha o que é que está no verso 1 do capítulo 12. Ó. Efraim apacenta vento e persegue vento leste o dia inteiro. Então, aqui no capítulo 13, o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou dar para vocês o que vocês tanto queriam. Vocês não estavam apacentando o vento? Perseguindo o vento? Pois eu vou dar vento para vocês. Mas qual é a consequência desse vento? E o texto está dizendo, vento do Senhor. E o contexto entende que isso aqui é a representação da Assíria, meus irmãos, que vai chegar e levar para o cativeiro. E o que é que vai acontecer? Olha aí. Secará, estancará, saqueará. Esse vento que vem do Senhor subindo do deserto, secará a sua nascente, estancará a sua fonte. Ou seja, os recursos das quais ali eles tiravam a prosperidade deles. Dali onde eles tiravam a prosperidade deles e juntava, guardava. Onde eles adquiriam as suas posses. Aí o Senhor diz, ó, e ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Então, ilustrando aqui, é como Deus está dizendo assim, ó, eu vou tirar o seu emprego. Você não vai ter mais renda mensal. E tudo aquilo que você tinha guardado, suas aplicações, seus rendimentos, vão ser todos roubados. Você vai ficar com a mão na frente, outra atrás. É isso que o texto está dizendo. A lavoura de vocês, ó, eles vão chegar e vão acabar com tudo. Era a fonte do sustento de vocês. E tudo que vocês juntaram, que essa fonte deu para vocês, eles vão saquear. Vão levar tudo. E aí, verso 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, e tudo isso aconteceu porque se rebelou contra o seu Deus. Você pensou nessa semana, você que está aqui olhando para mim, na possibilidade de você ter se rebelado contra Deus?
Qual é a análise que você faz da sua vida, do seu caminhar com Deus? Você se sente culpado por essa vida que você leva? Você acha que essa vida que você leva é uma vida que está pautada na vontade de Deus? Olhando para isso aqui, você não vê nada parecido com a sua vida? Nessa semana você pensou, será que a minha vida é inútil? Será que a minha vida é pautada em orgulho, de esquecer o que Deus fez por mim, do que Deus faz por mim, e achar que está no meu braço, no meu conhecimento? Será que você pensou sobre isso? Meus irmãos, nós não somos diferentes desse povo aqui. Nós temos a mesma propensão de cair das mesmas armadilhas que eles caíram. E a armadilha foi preparada, como o texto nós vimos em sermões passados, por um espírito que agia sobre eles, no meio deles. É o mesmo espírito hoje. Será que você pensou essa semana, será que eu estou criando um Deus segundo o meu conceito? Estou dedicando todas as minhas posses, todos os meus recursos para mantê-lo vivo diante dos meus olhos? Segundo o que eu ouvi hoje, isso é uma vida de inutilidade. E essa vida vai passar. E se eu vivo essa vida, será que eu não estou exatamente vivenciando o que o verso 2 do capítulo 3 diz? E agora, no presente, pecam cada vez mais. Será que eu esqueci que Deus é esse que ele diz ser no verso 4 e no verso 5? Um Deus que me salvou, e um Deus que me salvou, que não é irresponsável, e sabe me guardar, porque ele é soberano. Eu sou, o grande eu sou, está aqui, por 2 vezes repete no verso 9 do capítulo 12, e aqui, eu sou. Quando essa galera ouvia isso daqui, certamente se lembrava de Moisés. Eu sou o mesmo Deus de Moisés. Foi eu que peguei Moisés e levei lá. Moisés não se achava qualificado, eu levei ele lá e disse, ó, Faraó, libera o povo aí. Quem foi que te mandou? O grande eu sou. E ele emenda e diz, seu Deus, o Salvador, da qual ele diz aqui, vocês não conhecerão, verso 4, outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Quantos de vocês lembraram disso essa semana? Ou seu Salvador, você acha que é o seu emprego? É a grana que você ganha? É a influência que você tem? Se você pensa isso, é inútil. Se você pensa isso, você está dando um passo para a arrogância. E a consequência para um coração arrogante, ela é muito mais pesada do que para um coração idólatra. Para um coração idólatra, o Senhor diz, ó, é inútil. Agora, para um coração arrogante e soberbo, o Senhor diz, vai ser atacado de forma rápida e furiosamente. E pode ser que nessa tríade aí, muitos cristãos tenham a sua vida ceifada. Porque é exatamente o que o final do texto diz. Por causa dessa rebelião. Um dos textos mais difíceis, ó. Cairá a espada, teus filhos serão despedaçados. Meus irmãos, isso aqui era para causar, quem é pai, era para causar assim, era para a gente estar aqui tremendo. O juízo de Deus não tocaria somente neles, mas nos filhos deles. Olha aí, seus filhos serão despedaçados. E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Meus irmãos, isso é juízo de Deus. Isso aconteceu com eles, meus irmãos. Isso aconteceu com eles. E quando nós estudamos Mateus capítulo 24, no ano 70,
coisa semelhante. Vespasiano chega lá e acaba com tudo. Pais tendo que comer os seus filhos. Isso aconteceu, irmãos. O nosso Deus é um Deus todo amor, todo misericordioso. Mas Ele é justo, Ele é juiz. E Ele não aceita, em hipótese alguma, meus irmãos, que a gente coloque outro Deus no lugar dEle. Nos tornamos inúteis, mortos espiritualmente, e orgulhosos, ingratos. E Deus não se deixa escarnecer. Então eu encerro aqui, dizendo mais algumas aplicações, amarrando o texto. Assim como foi irrevogável, meus irmãos, esse juízo, nós sabemos, e nós vamos ver isso. O reino do norte ele foi aniquilado. Ou seja, todo o julgamento que o Senhor direcionou a Israel, o reino do norte, foi irrevogável. Por sua rebeldia. O julgamento de Deus também foi irrevogável devido à idolatria deles e à ingratidão deles. O julgamento de Deus, o juízo de Deus também foi irrevogável, meus irmãos, por eles se acharem independentes de Deus. A criação se rebelando contra o seu Criador. Isso aqui, como eu já disse outras vezes, é a representação da condenação maior, do juízo maior. Quando o verso 14 está aqui para nós, e eu expliquei isso, vou lembrar, é Deus dizendo, ó, eu vou bater em você, eu vou machucar você, eu vou tirar a sua vida. Mas eu vou ressuscitar você. Você é meu e pronto. Mas nesse tempo agora que eu estou vendo você não se arrepender com o coração tão endurecido, a minha compaixão vai se fechar. Os meus olhos se fecharão. Mas ele deixa essa palavra. Eu os remirei do poder do inferno. Eu os resgatarei da morte. Ele usa o que Paulo usa lá em Coríntios. Onde está a morte? O teu agrilhão. Eu venço. Ah, pastor, então se é assim, então eu vou continuar minha vida aqui. Porque mesmo que eu morra no final. Então, se você pensa assim, você é um sério candidato para ir para o inferno. É sinal que você não creu em Deus. Porque se você creu em Deus, e se aqui no meio de nós alguém está vivendo como esse povo estava vivendo, ou seja, de inutilidade, morto espiritualmente, um coração ingrato, porque é orgulhoso, arrogante, se você se percebe assim, se você sente o seu coração apertar aí, é sinal de que você é cristão. Você pode até morrer. Aí essa palavra é para você. No final Deus lhe ressuscita e você vai estar na glória. Mas se você tem tempo para se arrepender aqui, se arrependa agora. E você já pode viver as coisas que Deus tem para você aqui e agora, no meio de um mundo caído. Porque o seu povo como um todo, ele não foi destruído. O reino do norte. Mas o Senhor cumpre as suas promessas. Vão todos para o cativeiro, depois o reino do sul vai para o cativeiro, depois volta, se torna um povo só de novo, depois vem o grande mistério que é a igreja, e o povo de Deus, que é seu povo, o Senhor, nem a morte, nada poderá nos separar. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que nós possamos viver a nossa obstinação do pecado, confiando na graça do Senhor, e entendendo que a graça do Senhor se manifesta também no seu juízo. Quando Deus é tão duro assim, Ele está querendo dizer, se arrependam. Eu quero que vocês experimentem a minha graça. Eu quero que vocês, de fato, me conheçam. Eu quero que vocês sejam inteligentes, que é o que é o apelo final do Senhor no final do capítulo 14. Quem é sábio, verso 9. Quem entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Até quarta-feira e domingo, se Deus quiser, fechando o livro do profeta Oséias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha falado aos nossos corações.
tenhamos sido, de fato, confrontados com a tua palavra e que haja mudança em nós. Livra-nos, Senhor, da idolatria. Livra-nos, Senhor, do coração orgulhoso, ingrato. É o que te pedimos, em nome de Jesus.